Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui de novo. Hoje vamos dar mais um passo importante na confecção da cabeça do nosso elefante dengoso. Você vai aprender a fazer os olhos em crochê, ver como costurá-los de forma segura e bem posicionada. E também vamos fazer as orelhas, completando essa etapa que traz ainda mais vida ao personagem. Ainda faltam alguns detalhes para que o rostinho ganhe toda a expressão que imaginei, mas nesse vídeo já vamos deixar tudo pronto para isso acontecer em breve. Então, pega a sua agulha e vem crochetar comigo mais um pedacinho desse projeto tão especial. Antes de retomarmos a cabeça, nós vamos fazer os olhos e as orelhas. Ainda não é o momento de colocá-los, mas a gente já vai deixar pronto, porque quando a gente chegar no ponto, já fica mais fácil, né? Já estará à mão. Então, vamos começar pelos olhos. Para os olhos, vamos iniciar primeiro com o fio preto, aqui é o fio balloon mesmo, na cor preta. Pronto. Então, para os olhos, a gente vai fazer primeiro a pupila, com essa linha preta. Então, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Outro detalhe que eu não falei, a gente vai usar a agulha 2.0, para ele ficar mais apertadinho. Fiz aqui 6 pontos, vou marcar aqui o primeiro ponto. Agora, na carreira 2, nós vamos fazer 6 pontos baixos, totalizando 12 pontos. E na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, por 6 vezes, totalizando 18 pontos. Então, vou fazer aqui essas 2 carreiras e retorno ao final. Fiz aqui as 3 carreiras da pupila e agora nós vamos arrematar. Arremate com aquele ponto falso. O fio preto, ele é de difícil visibilidade. Então, mas como são pontos simples, eu acho que não vai ter nenhum problema em vocês acompanharem, tá? Pronto, arrematei, vou deixar esses 2 fios aqui mesmo. No final a gente corta eles, tá? Aí, feito isso, nós vamos fazer a parte da íris. Nós vamos fazer, eu vou fazer com essa cor aqui. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Azul. Eu achei que essa cor aqui, com esse tom de rosa, ia ficar bonito. Esse aqui, se vocês quiserem fazer ele com a mesma cor, é o tom 1620, certo? Agora, para fazer a íris, nós vamos desprezar 4 pontos aqui. Então, eu vou botar aqui marcador, para não me perder. Vou separar 1, 2, 3, 4. 4 pontos. Botei o marcador aqui em um ponto, pulei 2, botei no outro ponto. Então, 4 pontos ao todo. E aí, nesse primeiro pontinho aqui, é onde a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Então, eu vou puxar a laçada aqui por dentro, só que eu não vou fechar essa laçada. Eu vou passar para o próximo ponto, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aí, depois do ponto baixo, vai ser um aumento. Aí, depois vai ser a sequência de 2 pontos baixos, um aumento, 3 vezes. Então, 2 pontos baixos, um aumento. Vou fazer isso aqui mais 2 vezes e retorno. Terminei aqui minha sequência. Agora, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. E o último ponto vai ser um ponto baixíssimo. Eu vou fazer ele com o arremate. Então, aqui, esse último pontinho. Aí, eu vou tirar aqui o marcador, porque eu vou fazer aquele arremate falso. E aí, eu vou precisar entrar nesse ponto. Então, aqui eu vou... Tá aqui o último ponto. Eu vou pro próximo ponto. Volto aqui. E passo por baixo desse ponto aqui.
esse fio, vou passar ele aqui por dentro para poder cortar. Aqui já foi o fio que eu já prendi aqui em cima, já vou cortar ele. Esse aqui. Vou passar aqui por dentro. Passar só por dentro de 2 laçadinhas aqui, de 2 pontos. Porque depois, quando a gente for colocar no elefante, a gente vai passar cola. Então, ele não vai fugir. Só para não ficar uma ponta aqui pendurada. Aí, agora a gente vai fazer a parte branca, que é a parte da íris. Então, para fazer essa parte branca do olho, eu já fiz aqui umas marcações, para a gente não se perder. Então, a gente vai separar aqui 6 pontos. A gente anteriormente tinha deixado 4 pontos aqui sem trabalhar. Agora vai ser 6 pontos. Então, aqueles 4, mais um do lado de cá e outro do lado de cá. 6 pontos ao todo. E aí, essa carreira vai ser feita da seguinte forma. Um ponto baixíssimo, 3 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento 2 vezes. Aí, depois, 3 pontos baixos e um ponto baixíssimo no final. Vou fazer aqui junto com vocês. Então, aqui, primeiramente, é um ponto baixíssimo. Eu vou introduzir aqui a minha agulha no ponto. Vou puxar a laçada. E aí, no próximo ponto, eu já faço um ponto baixo. Então, aqui são 3 pontos baixos. Aí, depois vai ser um aumento. Agora, 2 pontos baixos. Um aumento. Mais 2 pontos baixos. Mais um aumento. Agora serão 3 pontos baixos. Aí, um ponto baixíssimo, e nesse aqui a gente vai fazer realmente o ponto baixíssimo. Vai puxar, vai colocar a agulha, puxa a laçada e passa por dentro da correntinha. Agora, nós vamos fazer aqui uma corrente e vamos virar aqui, tá? E aí, a carreira 2 dessa parte branca, ela vai ser... Nós vamos pular 2 pontos, ou seja, esse e esse. Aí, aqui no terceiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. Deixa eu cortar esse fio aqui, pra não atrapalhar. Um aumento. Aí, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aí, outro aumento. E mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E aí, a gente vai arrematar com um ponto baixíssimo. Eu esqueci de deixar e de falar que esse fio aqui a gente pode deixar ele mais longo, porque depois a gente vai fazer o pontinho de luz aqui no olho e a gente poderia usar ele, né? Mas agora eu já cortei, eu própria esqueci, então a gente vai pegar um pedaço de fio para fazer. Coloca aqui o fio para trás. Deixa eu tirar aqui esses marcadores.
E a gente passa aqui por dentro também. E corta. Agora eu vou botar o pontinho branco de luz. Então, aqui já enfiei aqui a agulha com fio branco. Aí a gente vai pegar aqui, nesse aumento aqui do centro. Então, aqui tem esse aumento, aqui no centro. Então, a gente vai pegar nesse buraquinho aqui, ao lado. Aí, coloca aqui. Certo? Aí, depois a gente vem aqui pro outro lado. E aí, passa aqui pelo mesmo ponto. Agora, a gente vai pegar aqui no meio, certo? Deixa eu puxar aqui. A gente vai pegar aqui no meio e vai passar aqui por dentro também. Aí, a gente fez aqui pontinho branco. Se a gente quiser reforçar, aí a gente passa aqui de novo na lateral, no ponto da lateral, passa aqui de novo. Normalmente eu faço assim, e aí fica mais altinho e dá mais destaque. E passa aqui de novo. Pronto. Aí agora aqui eu vou fazer embaixo, na mesma direção, outro pontinho pequenininho. Então aqui nessa direção eu vou pegar aqui, nessa carreira daqui de dentro. E eu vou fazer aqui nessa direção. Fazer uma, duas, três. Aí aqui a gente vai prender essa linha. Podemos dar um nozinho aqui. Não muito apertado, só para a linha ficar aqui atrás. E aí, como eu já disse antes, ela vai ficar para dentro, não vai aparecer. Esse fio verde, a gente corta aqui. E esse fio preto, a gente corta ele assim, mais ou menos desse tamanho. Que aí, na hora que a gente for colar, a gente vai colar aqui junto, tá? Agora a gente vai fazer um contorno aqui em pontos baixos, baixíssimos, com a linha preta. Então, eu vou pegar aqui em BLO. Então, eu vou pegar aqui por dentro. Eu vou fazer. Ponto baixíssimo. Aqui onde a gente puxou a laçada, não dá pra pegar. Aliás, dá sim. Tem que ser. Tem que ser sempre em BLO, senão fica diferente. Então, aqui, em BLO, aí vamos pegar aqui. Ponto baixíssimo. Vou terminar de contornar aqui, sempre pegando em BLO, e daqui a pouco eu volto. Voltei aqui para dizer a vocês que nessa parte preta também a gente vai fazer. Mesmo na parte preta, a gente também vai fazer esse contorno. Então, aqui terminou a parte colorida, a gente vai pegar também aqui
os pontos pretos aqui em beleó também. E aqui a gente vai arrematar. A gente vai fazer o arremate que nem a gente faz quando vai arrematar a carreira normal. Deixa eu pegar aqui. A preta fica um pouco difícil de trabalhar. Mas aí, tá vendo? Esse aqui eu vou botar por aqui por dentro do fio branco. Então, aqui já fiz o outro olho. E aí, o que eu falei dos pontinhos, eles estão em posições opostas. Então, quando a gente for colocar na cabeça, a gente vai colocar assim. E esses pontinhos, assim, nessa posição, vai dar aquela expressão mais eufórica, bem alegre do que o elefantinho dengoso tem, certo? Agora, nós vamos fazer a orelha. Para as orelhas, nós vamos fazer 4 partes iguais a essas. Eu já adiantei aqui fazendo essas duas. Vou fazer mais uma aqui com vocês para a gente fechar essa parte. Depois eu vou fazer a outra para fechar essa orelha. Então, são 4 partes, 2 com a cor complementar, que vai ficar para dentro, e 2 com a cor do corpo, tá? Então, com a cor suplementar, essa cor secundária, a gente vai fazer primeiro e vai deixar para fazer a cor principal depois, porque depois a gente vai unir a cor principal por fora. Então, é importante que seja feito primeiro com a cor secundária, tá? Então, eu já fiz aqui as duas, e agora eu vou fazer com a cor principal. Aí aqui a gente já vai usar a agulha normal, não vai ser mais essa aqui. Nós vamos trabalhar de forma semicircular, tá? Com carreiras de ida e volta. Então, essa pontuação que eu vou dar aqui é igualzinha para todas as 4 partes, ok? Que vai mudar só depois na hora de unir, que aí eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, a primeira carreira vai ser um anel mágico com 6 pontos baixos, depois uma corrente e virar a carreira. Então, aqui, um anel mágico. Vou fazer aqui 6 pontos baixos. A gente pode fechar aqui o anel mágico, a gente vai fazer uma corrente e vai virar o trabalho. Aí, quando a gente virar, a gente vai fazer aqui na segunda carreira 6 aumentos. Vou fazer aqui os 6 aumentos e volto. Fiz aqui os 6 aumentos, essa carreira ficou com 12 pontos. Agora, de novo, uma correntinha e vamos virar. Todas as carreiras vão ser feitas no final com uma correntinha antes de virar. Tá? Na carreira que não precisar fazer isso, eu vou avisar, tá? Então, a gente vai agora, a carreira 3 e 4 serão 12 pontos, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui 2 carreiras de 12 pontos, a mesma coisa. Eu vou fazer aqui 12 pontos, aqui no final uma correntinha, virar e fazer mais 12 pontos para cá. E aí eu retorno aqui. Pronto, fiz as 2 carreiras aqui, 3 e 4. Agora, de novo, uma correntinha, vou virar. E agora aqui eu vou fazer um ponto baixo, um aumento 6 vezes, e vai totalizar 18 pontos. Então, eu vou fazer aqui meu um ponto baixo, um aumento 6 vezes, e ao final retorno. Pronto, concluí aqui a carreira 5. Vou fazer uma correntinha, virar. E agora na carreira 6 nós faremos um ponto baixo, um aumento, depois uma sequência de 2 pontos baixos, um aumento 5 vezes, no final um ponto baixo e vai totalizar 24 pontos.
Então, vai ser um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. Essa sequência de 2 pontos baixos, um aumento, vão ser feitas 5 vezes. Então, vou fazer aqui e retorno. Fiz aqui a minha sequência. Agora, no final, é um ponto baixo. E aí, uma correntinha. Vamos virar para fazer a carreira 7. Nela, nós faremos 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui os meus e retorno. Concluir aqui a carreira 7. Fazer aqui uma correntinha, virar. E na carreira 8, nós faremos 3 pontos baixos, um aumento, 6 vezes, que vai totalizar 30 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira e retorno. Concluir minha carreira 8. Aí, vou fazer aqui uma correntinha, vou virar. E na carreira 9, eu já marquei aqui, para a gente ganhar tempo, será 2 pontos baixos, um aumento, depois uma sequência de 4 pontos baixos, um aumento 5 vezes, e no final 2 pontos baixos, totalizando 36 pontos. Vou fazer aqui, então, a minha carreira 9 e, ao final, retorno. Concluí aqui a carreira 9. Vou fazer aqui uma correntinha, virar. As carreiras 10 e 11, nós faremos 36 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e retorno. Concluí as minhas 2 carreiras de 36 pontos cada. Fazer aqui uma correntinha, virar. E na carreira 12, nós faremos 5 pontos baixos, um aumento, 6 vezes, totalizando 42 pontos. Então, vou fazer aqui a minha carreira 12 e retorno. Concluí minha carreira 12. Fazer aqui uma correntinha, virar. E agora as carreiras 13 e 14, nós faremos 42 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e retorno. Lembrando que sempre ao final da carreira devemos fazer uma correntinha para virar, tá? Concluí as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha, virar. E na carreira 15, nós iremos fazer 3 pontos baixos, um aumento, depois uma sequência de 6 pontos baixos, um aumento 2 vezes. Aí depois 4 pontos baixos, um aumento e uma sequência de 2 pontos baixos, um aumento 6 vezes. No final, um ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreira e retorno. Concluí a carreira 15, vou fazer aqui uma corrente, vou virar o trabalho. E na carreira 16 nós faremos uma sequência de 2 aumentos, 4 pontos baixos, 3 vezes, e depois mais 2 aumentos. E após isso, 32 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, no total serão 8 aumentos aqui nessa carreira. Vou fazer a minha e depois retorno. Concluí a carreira 16, ela ficou com um total de 60 pontos. Vou fazer a minha corrente, vou virar. E na carreira 17 nós faremos 7 pontos baixos, um aumento, 4 vezes. E depois, um ponto baixo, 2 aumentos, 6 pontos baixos, 3 vezes. Depois, 2 aumentos e um ponto baixo no final. Então, essa carreira ela vai ficar com 12 aumentos no total, certo? Vão ser 4 aqui e mais 8 aqui. Então, serão 4 aumentos duplos e 4 aumentos simples, tá? Vou fazer aqui a minha carreira e retorno. Concluí a carreira 17, ela ficou com um total de 72 pontos. Agora, na carreira 18, eu vou fazer aqui primeiro minha correntinha, vou virar. Na carreira 18, nós faremos 2 pontos baixos, depois uma sequência de 2 aumentos, 8 pontos baixos, 3 vezes, depois 2 aumentos e no final 38 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, nessa carreira será um total de 8 aumentos e ela vai ficar com 80 pontos em toda a sua extensão. Então, vou fazer aqui a minha carreira 18 e retorno. Concluí a carreira 18, vou fazer aqui uma correntinha para virar. Na carreira 19, nós vamos fazer 4 pontos baixos, um aumento, depois uma sequência de 8 pontos baixos, um aumento 2 vezes. Depois 4 pontos baixos e um ponto baixíssimo aqui no final. Essa carreira ela vai vir só daqui até aqui, certo? Vou fazer a minha e quando chegar aqui, antes de fazer o ponto baixíssimo, eu retorno. Fiz aqui a pontuação conforme descrevi. E agora aqui, o último ponto vai ser um ponto baixíssimo.
Vou fazer aqui junto com vocês. Então, aqui é um ponto baixíssimo. Aí a gente vai virar aqui o trabalho. A gente não vai fazer correntinha nessa carreira, tá? A gente vai virar o trabalho e vai pegar a partir aqui do segundo ponto e vamos fazer 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, aqui, deixa eu chegar mais perto. Aqui eu fiz o ponto baixíssimo. Aí virei. Aí aqui, esse primeiro pontinho, que é o ponto baixíssimo, a gente não vai pegar ele. A gente vai pegar a partir daqui, desse segundo ponto, tá? E aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto, 30 pontos baixos até o final. Vou fazer e retorno. Concluí aqui a minha carreira 20. Eu pedi para vocês, quando forem fazer essas orelhas, as 4 receitas são iguais, e eu pedi para fazer as partes com a cor secundária primeiro. Por quê? Porque quando a gente for unir, a gente já aproveita esse fio. Então, na cor principal, a gente não vai cortar o fio, que aí a gente vai aproveitar ele para poder já unir a orelha. Então, essa parte com a cor principal, ela vai ficar por fora, ou seja, atrás da cabeça. A cabeça está aqui, então a posição vai ser essa aqui com a parte interna para frente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A orelha esquerda, a gente vai costurar assim, nessa posição. E a orelha direita, a gente vai virar, que é a mesma receita. E vai fazer também aqui. Ela termina assim, né? Aí a gente vai virar assim. Então, vai ficar aqui. Orelha direita, orelha esquerda, tá? Melhor, orelha esquerda, orelha direita. Vou fazer primeiro aqui a esquerda. São feitas das duas formas. Então, vai ser assim, nessa posição. Sempre a cor principal vai ficar por baixo, tá? Eu vou colocar aqui uns marcadores para poder facilitar na hora de costurar, para ficar mais fácil de pegar os pontos, porque a gente vai pegar um ponto de um ponto de outro, fazer uma carreira de pontos baixos aqui. Eu vou já fazer essa marcação e retorno. Pronto, já fiz aqui as marcações. Deixa eu explicar aqui para vocês. Eu fui pegando um ponto daqui e um ponto daqui. E aí eu separei esses bloquinhos aqui, colocando marcador para poder não ficar sobrando nenhum ponto de um dos lados, porque às vezes quando a gente faz faz um ponto mais folgado em um ponto mais apertado, então não coincide. E fazendo desse jeito a gente vai garantir que não vai deixar nenhum pontinho sem costurar. Então aqui vou fazer uma correntinha. E agora eu vou fazer aqui, pegando um ponto dessa base aqui, um ponto da base de cá, e fazendo um ponto baixo, contornando toda essa extensão. Quando chegar aqui, eu retorno. Voltei aqui para dizer que quando formos unir, esse fiozinho aqui, a gente já coloca aqui junto para prender, tá? Então, vou continuar fazendo aqui minha união e retorno. Então, eu fechei aqui as duas, uni as duas partes, ela vai ficar assim, certo? Uni por 83 pontos. Agora aqui, no caso da orelha esquerda, que a gente termina desse lado, a gente não precisa cortar a linha, tá? Na orelha direita, depois eu vou mostrar a vocês como fazer. Mas aqui na orelha esquerda, a gente coloca esses fios aqui para dentro. Aí a gente vai unir aqui anel mágico com anel mágico, para poder a gente ver exatamente o ponto. A mesma coisa que eu fiz desse lado, colocando alguns marcadores aqui para separar os pontos que a gente vai pegar, eu vou fazer desse lado aqui. Quando eu terminar, eu volto. Pronto, fiz aqui algumas marcações aqui embaixo, do anel mágico para cá. Agora aqui em cima, a gente vai dobrar assim. Aí para a gente dobrar, a gente vai separar 16 carreiras. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Vou separar também do lado de cá para marcar no lugar bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui. Aí a gente vai pegar essa ponta aqui, vai dobrar, e a gente vai prender aqui com o marcador, aqui, nessa última carreira. Pegando. Aqui, como a gente... Pronto, aqui. Aí aqui a gente vai costurar pegando todas essas 4 camadas. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai pegar só 2 camadas. Aqui a gente vai pegar 4 camadas. Eu vou fazer aqui os pontos baixos pegando essas camadas, 2 camadas, e quando chegar aqui nesse marcador laranja, eu volto. Vou fazer aqui o primeiro ponto, para vocês verem onde eu vou pegar. Então, a gente está aqui. Nesse mesmo ponto aqui, a gente faz mais um pontinho para poder virar e ficar com um bom acabamento. Aí, a gente vai pegar aqui os 2. E aqui também. Aqui, no caso, a gente vai estar pegando as carreiras. Então, a gente vai sempre pegar um ponto aqui nessa parte e um ponto aqui nessa parte. Sempre onde tem um buraquinho. Então, vai ter um buraquinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, a gente vai pegar todos esses buraquinhos. Quando eu chegar aqui, eu retorno. Fiz aqui a união, foram 23 pontos para fazer essa união aqui dessas 2 camadas. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tinha já feito essa parte aqui, gravado, e depois, quando eu fui dar uma olhada no vídeo, eu percebi que a câmera tinha ficado desligada. Então, tudo que eu fiz aqui foi perdido. Então, eu desmanchei, por isso que o fio já está aqui cortado, e vou refazer com vocês, tá? Eu coloquei aqui mais um marcador. Então, aqui, repetindo, né? A gente separou 16 carreiras e depois dobramos ao meio, ficando 8 carreiras aqui. A gente vai fazer 8 pontos, pegando essas 4 camadas. Então, aqui, a gente vai pegar todas as camadas, fazer ponto baixo. Fiz aqui 8 pontos baixos, unindo os 2 lados. Aqui eu vou fazer uma correntinha e arrematar. Por enquanto, ainda não vou cortar essa linha. Depois, quando for unir na cabeça, a gente vai esconder ela e aí depois eu corto. Aqui a gente ajeita um pouquinho, para não ficar... Pronto. Então, aqui foi a orelha esquerda. Para unir a orelha direita, também já fiz aqui as marcações. Na orelha direita, a gente, depois que uniu aqui, essa borda, a linha ficou aqui. Aí a gente veio e costurou por aqui. Na orelha direita, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Que a gente vai puxar o fio para cá e a gente vai chegar aqui. Só que quando a gente chegar aqui, a gente vai ter também que costurar por esse lado, para não ter que cortar o fio, tá bom? Então, aqui, da mesma forma que fizemos na orelha esquerda, nós vamos... Aqui, para começar, como a gente vai ter que pegar por esse lado, a gente vai puxar aqui no primeiro ponto essa laçada. Essa linha aqui a gente vai deixar para cá, para poder já esconder ela. Faz uma correntinha,
Aí, coloca aqui de novo, nesses 2 primeiros pontos, faz um ponto baixo. Aí, depois a gente vem aqui para o segundo, sempre olhando para não pegar 2 vezes no mesmo ponto. E aqui. A gente vai fazendo, unindo aqui. Vou terminar de unir aqui toda a borda, e quando chegar aqui, eu retorno. Aqui essa linha, essas duas aqui eu vou botar pra dentro. Aí aqui a gente vai unir aqui pelo anel mágico. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui a gente vai fazer um aumento. Ou seja, nesse último ponto aqui a gente vai fazer mais um ponto. Aí nesse cantinho aqui vai ficar um aumento. Aqui a gente vai dobrar, a gente vai separar 16 carreiras, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui, deixa eu separar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui a gente vai unir, aqui, pegar esse aqui, esse pontinho aqui, e vamos colocar aqui onde a gente colocou a agulha. Aqui a gente vai unir essas 4 camadas, aqui as 2 camadas, que eu vou colocar mais um marcador. Aqui, 1, 2, 3, 4, aqui no 4º ponto. 1, 2, 3, 4. Pronto. Vou unir aqui essas minhas camadas e ao final eu retorno. Então, nós já temos as orelhas e os olhos, vamos reservar e vamos retomar agora a cabeça. No vídeo anterior, nós paramos na carreira 48. E agora nós vamos dar continuidade com a carreira 49. Eu já fiz aqui as marcações. E aí, nessa carreira, nós faremos 28 pontos baixos. Aí, depois, uma sequência de um aumento, 7 pontos baixos, 2 vezes. Um aumento. Aí, depois, 11 pontos baixos. Um aumento. Aí, depois, 12 pontos baixos. Um aumento, 12 pontos baixos. Aí, depois, um aumento, 11 pontos baixos. E depois uma sequência de um aumento, 7 pontos baixos 2 vezes, e um aumento aqui, e mais 4 pontos baixos no final. Então, ao todo, nós teremos 10 aumentos nessa carreira, e nós vamos ficar com 126 pontos no total. Então, vou fazer aqui essa carreira conforme descrevi e retorno. Concluí aqui a minha carreira 49, e na carreira 50 faremos 126 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha carreira 50 e ao final retorno. Concluí a carreira 50. Na carreira 51 faremos 51 pontos baixos, um aumento, 7 pontos baixos, uma diminuição, 6 pontos baixos, uma sequência de um aumento, 7 pontos baixos 2 vezes, mais um aumento, 6 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos, um aumento e 26 pontos baixos. Essa carreira totalizará 129 pontos. Vou fazer aqui a minha e retorno. Concluí aqui a carreira 51. Agora, nas carreiras de 52 até 55, iremos fazer 129 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas 4 carreiras de 129 pontos baixos e retorno. Concluí minhas 4 carreiras de 129 pontos baixos. E na carreira 56 faremos 67 pontos baixos, depois uma sequência de um aumento, 8 pontos baixos 2 vezes, mais um aumento, depois 43 pontos baixos. Essa carreira totalizará 132 pontos. Vou fazer minha carreira 56 e retorno. Concluí a carreira 56 e na carreira 57 nós faremos 132 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer a minha e retorno. Concluí a carreira 57 e agora iremos prender os olhos. Eu já fiz umas marcações do lugar onde nós iremos prendê-los. E esses pontos, eles são achados da seguinte forma.
Aqui acima da tromba, nós temos esse risquinho. E depois dele, esse segundo risquinho, certo? Então, nós vamos, depois desse segundo risquinho, a gente vai andar 2 carreiras, certo? E aí, a partir daqui, onde a gente fez essa alcinha aqui, desse ponto em BLO, a gente vai andar 4 pontos, certo? 1, 2, 3, 4. E aí, a gente vai marcar um ponto. Segunda carreira, 4 pontos. Depois a gente vai andar 6 carreiras, tá? E também, a partir daqui dessa alcinha, 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Aí, depois, daqui desse ponto aqui, a gente vai andar 10 carreiras, tá? E depois, vamos andar 6 pontos a partir daquele pontinho que a gente fez da segunda marcação. Então, a gente vai marcar esses 3 pontos e o olho vai ficar preso entre esses 3 pontos. A gente vai colar ele com cola, tá? Vou usar cola de silicone. Esse pontinho de luminosidade a gente vai colocar exatamente na direção dessa primeira marcação que a gente fez. E aí depois com a caneta mágica, né? Porque a tinta sai depois. Ou então com um giz, ou se vocês quiserem alinhavar também, a gente vai contornar esse olho para poder ficar mais fácil depois na hora de colar. Marcar um, agora eu vou marcar o outro. Mesma coisa, o pontinho branco na primeira marcação. Vou contornar. Pronto, agora eu vou passar a cola de silicone. A gente deve deixar uma distância de mais ou menos uma carreira para colocar a cola e depois a gente vai costurar com linha. E aí não é para passar cola no olho todo, certo? A gente deixa uma margem. Observem que eu deixei uma margem, passei no centro do olho. Agora a gente vai pressionar um pouco. Coloque, pressione e espera um pouquinho secar. Pronto. Agora eu vou colar o outro. Da mesma forma, colocar a cola só no centro, deixando a margem sem cola, para não atrapalhar na hora de costura. Senão a cola vai endurecer e a gente não consegue passar a agulha, tá? Da mesma forma, vou pressionar um pouco. Pronto, já estão colados no lugar e agora a gente vai costurar em volta dele, esse contorno preto. Nós vamos usar a linha Anne. Então, nós vamos cortar um pedaço do fio e vamos usar também a agulha de costura normal. Vou cortar um pedaço longo da linha
Vamos dar um nozinho na ponta. E aí depois nós vamos pegar nessa borda preta. Vamos costurar cada correntinha dessa, certo? Para ficar bem presinho. A agulha de costura normal é importante por isso, porque a gente consegue passar a agulha por dentro, né, de todos os pontos, sem problema, tá? Então, a gente vai costurando assim, pegando cada correntinha, entra numa correntinha, sai na outra. Vou continuar costurando assim e ao final eu retorno com os 2 olhos prontos. Pronto. Olhos e orelhas prontinhos. Hoje aprendemos a fazer cada detalhe e já posicionamos os olhos no lugar, com tudo preso para garantir segurança e um acabamento caprichado. Na próxima parte, vamos continuar a montagem da cabeça, prender as orelhas, colocar o enchimento e também bordar os cílios e as sobrancelhas, que dão ainda mais expressão ao rostinho do nosso dengoso. Ah, e tem mais uma surpresa. Vou mostrar como fazer a borboletinha, que vai pousar bem na pontinha da tromba. Então, já deu para perceber que talvez não será o último vídeo, né? Mas estamos quase lá. Se você está gostando dessa série, aproveita para curtir, compartilhar com outras crocheteiras e se inscrever no canal, para não perder os próximos passos. Até o próximo vídeo!